E para você que está fazendo este curso de departamento pessoal pelo nosso canal no YouTube, eu quero te dizer que este treinamento é parte integrante do nosso treinamento completo de especialista em departamento pessoal. Eu quero oferecer a você o nosso treinamento completo que vai transformar você em um genuína especialista em departamento pessoal. Você vai dominar o mercado. Neste treinamento você tem tudo e muito mais que precisa saber e precisa conhecer para se transformar num genuína especialista em departamento pessoal. Conheça o nosso site, visite a nossa página para que você possa conhecer melhor o nosso treinamento. O link está na descrição. Clique no link e conheça o nosso treinamento de especialista em departamento pessoal. E dê um salto alto para o seu futuro. Esse é um pequeno passo para a sua educação e um grande salto para o seu futuro profissional. Não perca tempo. Clique no link na descrição, conheça a nossa página que vai explicar para você com detalhe como funciona o nosso treinamento de especialista em departamento pessoal, ou escolha fazer o curso ou fazer a matrícula diretamente pela Udemy ou pela Hotmart. Estou esperando por você. Agora vamos falar de rescisão segunda parte. Na aula anterior, nós falamos sobre alguns motivos pelos quais um empregado ele pode ser mandado embora da empresa por justa causa. E vamos entender alguns desses motivos mais a fundo. Eu fiz questão de detalhar alguns desses motivos mais a fundo, porque se você, profissional do departamento pessoal, se deparar com uma situação como essa, você sabe exatamente como agir e você tem exatamente o conhecimento dessas causas, de forma que você possa apresentar a melhor solução para resolvê-las. Primeiro vamos falar de improbidade. O que é improbidade? São atitudes que revelam claramente desonestidade, abuso, fraude ou má fé. Isso, Russomano, comentários à CLT, artigo 482. Incontinência da conduta ou mau procedimento. Valentim Carrion, comentários à consolidação das leis do trabalho, artigo 482, em referência a Durval Lacerda, em sua obra Falta Grave, diz que incontinência estaria restrita ao campo do abuso ou desvio da sexualidade, quando afetar o nível de moralidade média da sociedade, revestindo ofensa ao pudor, enquanto que no mau procedimento o empregado pretende causar um prejuízo real ou potencial dolosamente por má fé. Seria o conceito de incontinência de conduta ou mau procedimento, de acordo com esses autores. Negociação habitual. A prática habitual do empregado em exercer qualquer atividade que não seja inerente ao seu contrato de trabalho pode caracterizar-se como concorrência efetiva ou provocar prejuízo ao próprio trabalho ou de seus colegas. Ou seja, a prática habitual do empregado em exercer qualquer atividade que não esteja de acordo com o seu contrato. Então, o empregado ele não pode exercer dentro da empresa ou em nome da empresa uma atividade que não seja aquela a que ele foi contratado, para a qual ele foi contratado. Essa é uma atividade qualquer que possa se caracterizar como concorrência para a empresa, ou então aquela atividade que pode trazer prejuízos ao trabalho ou até mesmo aos seus colegas. Então essa situação ela tem que ser muito bem avaliada, muito bem analisada, para que possa ser caracterizado como de merecedora de despedida por justa causa. Condenação. A condenação criminal. A simples condenação criminal do empregado impossibilita o cumprimento do contrato de trabalho. Quando um empregado é condenado criminalmente, ele perde o direito a esse contrato. A empresa ela pode mandar esse empregado embora por justa causa, sim. Desídia. A constante prática de atos que evidenciam a negligência do trabalhador para com as suas obrigações contratuais, como ausências constantes e não justificadas, excessivos atrasos no cumprimento do horário de trabalho ou excesso de erros em seus afazeres, caracterizam a desídia. Essas situações, excesso de erros, irresponsabilidade no trabalho, faltas, atrasos em excesso, tudo isso pode se caracterizar como justa causa. Isso pode ensejar, na verdade, isso pode culminar no mandar
funcionário embora por justa causa. Porém, a gente vê nas empresas esse tipo de situação e as empresas, por incrível que pareça, elas não costumam utilizar dessa premissa e desse direito que elas têm de mandar o empregado embora. Então, eu mesmo já observei muitas vezes funcionários chegando atrasado, fazendo o trabalho de forma incorreta, sendo irresponsável no trabalho, faltando demais para ser mandado embora. Isso, de acordo com o artigo 482, já daria o direito ao empregador de mandá-lo embora por justa causa. Agora vamos falar de embriaguez habitual ou em serviço. Embriaguez habitual, seja alcoólica ou por qualquer outro tipo de tóxico, pode transformar o empregado numa pessoa incapaz de cumprir com suas funções, vulnerável a acidentes do trabalho, além de problemas de convívio com os demais funcionários. Então, embriaguez seguramente seria motivo mais que suficiente de mandar um funcionário embora por justa causa. Embriaguez no local de trabalho. Não fica difícil nós entendermos por que a legislação prevê e dá o direito à empresa de mandar o funcionário embora caso ele apresente embriaguez habitual. Lembrando que aqui nós estamos falando de embriaguez habitual. E essa habitualidade, que dá à empresa o direito de mandar o profissional embora por justa causa, de mandar o trabalhador embora por justa causa. Afinal, beber no local de trabalho, chegar bêbado no local de trabalho, isso pode torná-lo suscetível ao acidente, torná-lo vulnerável ao acidente, pode provocar conflito com os colegas em virtude dessa embriaguez. Então, definitivamente, não tem como manter um funcionário como esse dentro do ambiente de trabalho. Violação de segredo da empresa caracteriza-se pela divulgação de fatos ou informações que possam causar prejuízos à empresa. Ou seja, se o empregado, se esse trabalhador tiver uma função que lhe possibilite estar de posse de alguns segredos da empresa, segredos industriais, segredos de negócio da empresa, e ele divulgar de alguma forma isso, como por exemplo, um funcionário vender segredos de um produto que a empresa está desenvolvendo, por exemplo, isso também pode ensejar a justa causa. Indisciplina ou insubordinação. Indisciplina ou insubordinação. O não cumprimento ao regulamento do empregador constitui ato de indisciplina e, por sua vez, o não atendimento às ordens do empregador ou de seu preposto constitui insubordinação. Você pode ver que ser mandado embora por justa causa não é tão difícil. Então, aqui diz que não cumprimento do regulamento do empregador. Então, toda empresa tem um regulamento, toda empresa tem regras a serem seguidas. E se você não segue essas leis, se você não segue essas regras, se você não obedece às ordens dos seus superiores, se você não obedece às ordens do seu patrão, você pode sim ser mandado embora por justa causa. Abandono de emprego. A jurisprudência fixou em 30 dias a ausência injustificada do empregado. Todavia, esse prazo poderá ser menor se ficar provado a intenção do empregado em abandonar o emprego. Olha que coisa interessante. Se o empregado se ausenta do emprego por 30 dias, já se caracteriza abandono de emprego e, consequentemente, ensejaria, assim, a demissão por justa causa. Então, a jurisprudência fixou em 30 dias. Porém, se for notado, se for percebido que esse empregado está abandonando o emprego, esse prazo pode ser até menor. Então, tudo tem que ser devidamente avaliado. Ato lesivo na honra e boa-fé. Salvo a legítima defesa, atitudes que ofendam, agridam ou desrespeitem os colegas de trabalho ou o empregador constituem motivo de justa rescisão. Atos lesivos contra o empregador, mesmo que praticados fora do ambiente de trabalho, constituem justo motivo para rescisão. Ou seja, agressão contra o empregador, agressão contra o seu superior, agressões físicas contra os seus superiores, contra os seus patrões, contra os seus encarregados, contra os seus chefes, isso também enseja a justa causa, a demissão por justa causa. Jogos de azar. Toda e qualquer prática constante de jogos de azar poderá constituir-se motivo para justa causa. Todo e qualquer jogo de azar. É importante notar que, mesmo sendo mandado embora por justa causa, o funcionário ele ainda tem alguns direitos a receber do empregador.
Olha só, o funcionário desligado por justa causa terá os seguintes direitos a receber: saldo de salário, férias vencidas, se houver, 1/3 de férias. E já que falamos de demissão por justa causa, trouxe aqui também a demissão sem justa causa. A demissão sem justa causa é o desligamento do funcionário por iniciativa do empregador, sem que este tenha dado o motivo justo para a rescisão. Então a demissão sem justa causa é o oposto da demissão por justa causa. Mesmo que o funcionário não tenha dado nenhum motivo para ser desligado da empresa, ele pode ser demitido por qualquer outro motivo que não seja exatamente aqueles listados no artigo 482. Para demissão por justa causa, que trata de demissão por justa causa. O artigo 487 diz o seguinte: não havendo prazo estipulado, a parte que sem justo motivo quiser rescindir o contrato deverá avisar a outra parte da sua resolução com antecedência mínima de 30 dias aos que perceberem por quinzena ou por mês, ou que tenha mais de 12 meses de serviço na empresa. O prazo para o aviso prévio, ou seja, o tempo de aviso prévio, o tempo mínimo de aviso prévio, o prazo mínimo de aviso prévio é de 30 dias, se o empregado receber por quinzena ou por mês, ou que tenha mais de 12 meses na empresa. Então ele tem aí 30 dias de aviso prévio. Então, quando você entra na empresa, quando o funcionário é contratado, depois que ele passa pelo período de experiência, ele já conquistou 30 dias de aviso prévio. Esse é o prazo estipulado pela legislação. A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantindo sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. Ou seja, em outras palavras, se o empregado, ou melhor, se o empregador não concede o aviso prévio ao funcionário, ele terá que indenizar esse aviso com o valor ou com a remuneração correspondente ao seu salário e eventuais adicionais que possua esse salário, ou seja, a remuneração do total do empregado corresponde ao valor do aviso prévio que a empresa teria que indenizar caso não conceda ao empregado, a este empregado, o aviso prévio. Então, se a empresa não fornece o aviso prévio, não concede o aviso prévio, ela deve indenizá-lo em dinheiro, com a remuneração correspondente ao seu salário. Logo, para dispensa sem justa causa, podemos ter dois tipos de aviso prévio: o trabalhado ou indenizado. Então, para dispensa sem justa causa, há dois tipos de aviso prévio, que é o aviso prévio trabalhado, aquele aviso prévio trabalhado onde o empregado efetivamente vai trabalhar os 30 dias de aviso, e há o aviso prévio indenizado, em que o empregador quer que o empregado saia imediatamente da empresa, então ele vai indenizar em dinheiro, com o valor correspondente ao salário do empregado, esse aviso prévio indenizado, que é esse aviso prévio não trabalhado. E assim você tem as primeiras informações a respeito da rescisão de contrato.